RFI Convida. Márcia Bechara. Ele é doutor em História Social da Cultura, pesquisador na área de História, Sociologia e Antropologia dos Esportes. Ele participou em Paris de um colóquio sobre a Copa do Mundo, sobre futebol, no Instituto de Altos Estudos da América Latina, um colóquio promovido pela Sorbonne Paris 3. O RFI convida hoje Bernardo Borges Buarque de Holanda. Bonjour, Bernardo. Bonjour. Em plena Copa do Mundo, eu queria saber quais foram os temas abordados durante esse colóquio, quais foram as conclusões, o que foi levantado. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho. Então, foi um evento internacional unindo professores e pesquisadores da América, dos Estados Unidos, da América do Sul, da América Latina e aqui da Europa, especialmente da França. Temos jovens pesquisadores, doutorandos que têm visitado o Brasil, feito pesquisa, e surgiu a partir desse contato com uma nova geração de pesquisadores. Nós sempre falamos, tanto no Brasil quanto na França, que existe um certo desprezo ou menosprezo acadêmico pelo tema do futebol. Não foi considerado historicamente um tema relevante. E o que é mais interessante é que hoje se trata de um tema consolidado, algo que era um horizonte longínquo nos anos 80, e hoje a gente tem, assim, muitos bons pesquisadores, assim, a diversidade de temas, de ângulos, de aspectos que são estudados sobre a Copa do Mundo, foi uma das coisas mais Quais são esses temas? Impressionantes. Então, primeiro essa ideia, até para superar esse preconceito em relação ao futebol, de que o esporte e o fenômeno da Copa do Mundo em específico, ele é uma janela para olhar facetas da sociedade contemporânea. Então, nós podemos observar e estudar fenômenos econômicos, políticos e socioculturais simplesmente observando esses 30 dias do chamado mega evento que é o futebol. Isso vale também para as Olimpíadas e, em específico, a ideia foi juntar esses pesquisadores, unir esses ângulos e tentar cobrir algumas lacunas sobre esse debate. Então, por exemplo, a geopolítica, que é uma faceta muito importante, já que se trata da FIFA como uma agência internacional que foi capaz de unir mais países do que a ONU para a realização desse evento, mas também, por exemplo, é um debate unindo historiadores, que arquivos nós podemos consultar para entendermos a evolução, o processo histórico que levou a esse agigantamento da Copa do Mundo. Então, a faceta econômica foi muito explorada no evento. Um outro tema muito interessante também que tem emergido mais recentemente é a questão de gênero. Porque sempre que falamos Copa do Mundo, nós já internalizamos que se trata do futebol profissional masculino de alto rendimento. E até em reação a uma demanda crescente da sociedade, agora, muito recentemente, a FIFA começa a organizar as edições para mulheres. Então, no ano que vem, haverá a edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que vem acontecendo também a cada 4 anos. Então, discutir gênero, discutir aspectos econômicos, a questão também da mediatização. Hoje, evidentemente, que mais do que diretamente, o telespectador é aquele que está fornecendo, dinamizando o evento, quer dizer, 1/3 do país do mundo para ver os jogos. Então isso é um aspecto que foi bastante trabalhado ao longo desses 2 dias. Vamos falar do Brasil. Quando eu vi que tinha um tema no painel que falava sobre a Copa de 1950 como uma janela exportando a ideia do país para o mundo. Eu queria saber, em 2018, o que a Copa do Mundo significa para o Brasil? O que o Brasil significa dentro da Copa do Mundo? Então, eu estive justamente nessa mesa sobre 50, comparando um pouco com o Brasil que em 2014 sediou pela segunda vez o evento, e é muito interessante porque a gente pensa, e aí por exemplo, o tema da construção do Maracanã esteve na pauta. Então, se a gente pensa que em 70 anos, que é o tempo de intervalo entre a edição de 1950 e 2014, o Brasil abrigou esse mesmo evento por 2 ocasiões, como que nós estamos, de fato, hoje diante de um novo fenômeno. Nós chamamos de Copa do Mundo, mas o entendimento, a escala, a maneira como a sociedade brasileira lidou com esse evento foi totalmente diferente. Por exemplo? Então, o Maracanã foi construído para ser o maior estádio do mundo, capaz de abrigar até 200 mil pessoas. Então, o estádio era um espaço de inclusão
A ideia de que o povo estava representado pela seleção de futebol era muito forte. Em 2014, a gente não viveu isso. Desde as jornadas de junho de 2013, nós tivemos um questionamento muito grande ao dispêndio, aos valorosos custos que foram empenhados para construir esses estádios. Então, hoje a gente tem uma sociedade muito mais crítica, em virtude, inclusive, pelo fato de que o estádio hoje é um espaço mais de exclusão do que propriamente de inclusão social, na medida em que a gente tem arenas que são feitas para um novo perfil de público não mais popular, mas bastante mais elitizado. Então, isso foi um aspecto que, comentado mais recentemente, mostra uma certa indiferença da população brasileira em relação ao jogo, se nós compararmos com edições anteriores. O esporte, para a gente terminar, ele continua sendo um espaço de rassemblement, um espaço de paz, ou não, em 2018, nesse terceiro milênio? Ele tanto une quanto ele produz conflitos. Então, não podemos responder de forma maniqueísta a isso. Eu acho que há um aspecto de aproximação e de estabelecimento de elos, mas a gente não pode considerar que hoje a sociedade brasileira, nos últimos 5 anos, ela está crivada por uma polarização muito grande, e isso chega também no universo esportivo, no universo futebolístico. Então, a seleção brasileira, com a metáfora da pátria de chuteiras, ela hoje é vista de maneira diferente, uma vez que os nossos ídolos, como o Neymar, não atuam no futebol brasileiro. Então, essa identificação é muito menos intensa do que havia décadas atrás. Muito obrigada, Bernardo Borges Buarque de Holanda, pela sua participação no RF Convida. Eu que agradeço, foi um grande prazer.